E esse é o seu programa Direitos e Deveres. Esse programa que é levado ao ar todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã pela 107,5 Shalom FM. E você está na Shalom, você está na bênção. Esse programa é produzido pelo Departamento Jurídico da Igreja Assembleia de Deus de Rondonópolis, sob a presidência do nosso querido pastor José Antônio da Silva Sobrinho. E eu sou Oswaldo Mendonça, que pela misericórdia de Deus presidimos o Conselho Jurídico da Igreja. Nessa manhã nós estamos aqui com uma figura simpaticíssima, o nosso amigo Marcelo Marques, que é coordenador do IBGE aqui em Rondonópolis. Ele que está no IBGE há 16 anos, 16 longos anos já, cuidando da colheita de dados que fomenta ao governo para a produção das políticas públicas. E Marcelo é uma pessoa que tem muito conhecimento, ele é matemático, é uma área muito, uma área difícil de se tratar, né? Porque poucos têm essa vocação, a área é muito difícil. Ou coragem, né, seu Oswaldo? Ou coragem, é verdade. Mas Marcelo é uma grande figura e ele vai estar aqui falando nessa tarde a respeito do Censo 2022, esse censo que já deveria ter acontecido há 2 anos atrás, quando chegou a pandemia e suspenderam então as atividades de coleta de dados do censo, que, se não me engano, é cada 10 anos, não é verdade, Marcelo? Olá, bom dia, seu Oswaldo, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Shalom. Sim, o censo demográfico é feito de 10 em 10 anos. O IBGE, como sempre faz, né, a cada década, e iríamos fazer em 2020, mas devido à pandemia não foi possível fazer naquela época. E 21 também não foi, graças a problemas no orçamento. E agora, em 2022, tudo, né, começamos, né, agora está ocorrendo normalmente. Marcelo, é uma satisfação muito grande em tê-lo aqui, e você tem à sua disposição os microfones dessa emissora para você falar para a população, para o nosso público ouvinte, tudo o que ele precisa saber a respeito do Censo 2022. Fique à vontade, Marcelo. Obrigado, Oswaldo. É muito importante, o censo ele ocorre de 10 em 10 anos, né? E o público aqui da Shalom é um público específico, né? Então, para todo o público aqui da Shalom, eu falo que é muito importante receber o nosso recenseador. O censo é realizado aqui, né, na zona urbana, e também na zona rural, está sendo realizado em todo o Brasil. É uma pesquisa séria, muito séria. O recenseador ele vai estar devidamente uniformizado, com crachá, com colete, com boné e com equipamento de coleta. As perguntas são 2 questionários, um mais simples e um maiorzinho um pouco, né? O mais simples demora poucos minutos para fazer, então é uma coisa rápida, é simples. A pessoa querendo, nesse censo nós temos uma novidade, Oswaldo, que a pessoa, se ela tiver depois da pandemia, de algumas pessoas que têm problema até de estar recebendo as pessoas em casa. O IBGE fez dessa vez a coleta pela internet. É possível responder ao pesquisador pela internet. Você só precisa pegar um código, e esse código você vai abrir, seja por e-mail, por WhatsApp, como o recenseador conseguir entrar em contato com você. E aí ele vai te dar um link, esse link te leva na página do IBGE, que você responde o questionário e o recenseador recebe a mesma coisa como se tivesse feito lá. Então, é bom para você, é bom para o recenseador e é bom para o Brasil, né? Então, fica bom para todo mundo. Marcelo, uma pergunta que eu acredito ser recorrente
é a respeito da obrigatoriedade de se responder ao questionário. O que você tem a dizer a respeito? Nós, como órgão público, só podemos fazer, né, aquilo que a lei, né, manda a gente fazer. Né? Tem sim a Lei 5.534 da obrigatoriedade de responder ao IBGE, né? Mas nós sempre partimos, né, daquele princípio que você, da cidadania, né? Você precisa, né, responder ao questionário para poder ajudar você, poder ajudar o seu município, né? Tudo que nós vamos fazer, tanto os órgãos públicos quanto a iniciativa privada, nas tomadas de decisões, é com base nas estatísticas, né, que o IBGE faz. Então, as estatísticas elas são usadas para tomada de decisão. Aonde terá uma escola, aonde podemos investir mais dinheiro, a iniciativa privada aonde que coloca uma empresa, aonde não. Então, todas essas perguntas, né, para auxiliar tanto os órgãos públicos quanto privados na tomada de decisão, a gente precisa conhecer as estatísticas. E não tem estatística se não tiver a resposta da população. Então, esses recenseadores, né, eles vão estar adentrando as casas das pessoas, né, todo municiado de identificação e também com equipamento apropriado para fazer esse tipo de coleta. E esses dados, eles são dados sigilosos, Marcelo? Hoje nós temos uma grande preocupação com a manipulação desse dado, porque temos uma lei, inclusive, em vigor, a Lei de Proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Correto. E como que fica essa situação diante de todas essas informações que serão prestadas pelas pessoas para o IBGE na figura do seu representante, que é o recenseador? Como que fica essa situação? Esse recenseador, ele é uma pessoa que prestou concurso, ele é uma pessoa que é funcionária, ele é uma pessoa que tem todas as garantias de tranquilizar a população, de não se tratar de um elemento de alta periculosidade ou alguém que não seja uma pessoa de formas assim pacífica, ordeira, de todas as responsabilidades. Quais os critérios que o IBGE utiliza para esses recenseadores, se eles são funcionários, se eles são concursados, que tipo de processo que eles passam para estar diante das pessoas e essas pessoas terem um pouco de tranquilidade? Muito bem, Oswaldo. O recenseador, ele é uma pessoa, uma figura, na verdade, a mais importante do censo. O recenseador é a figura que efetivamente vai a campo. Esse recenseador, fez um processo seletivo, né? Ele foi aprovado no processo seletivo, ele foi treinado e os que estão em campo estão devidamente treinados e capacitados para realizar essa pesquisa. O IBGE ele preza muito, mas muito mesmo pelo sigilo. O sigilo é a coisa mais importante do IBGE. Em hipótese nenhuma, o sigilo ele é quebrado. Todas as informações dadas ao IBGE por força de lei só podem ser usadas para fins estatísticos. Não servem, né, para nenhum outro fim. Então, a população pode ficar tranquilo que essas informações vão ser muito bem cuidadas, muito bem tratadas e só serão usadas para fins estatísticos. Não terá nenhum outro uso que não seja fim estatístico. Então, isso eu entendo que não vai haver cruzamento de informações, porque tem muitas pessoas que se preocupam, eu vou declarar aqui a minha renda, e aí? Eu não quero que essa informação chegue até o leão, porque senão o leão fica com a boca voraz para querer. Então isso não vai haver cruzamentos. Nós estamos vivendo hoje no mundo tecnológico, onde cruzamentos de dados é a coisa mais tranquila. Então esses dados não serão cruzados com Receita Federal, com Imposto de Renda. Nenhum outro órgão, seja a Justiça, seja a Receita ou qualquer outro órgão do governo. As informações para fins estatísticos são muito sérias. O IBGE leva muito a sério o sigilo. O sigilo, na verdade, é com base nele que o IBGE faz as pesquisas. Sem o sigilo não se teria as pesquisas como nós temos ela. Então,
ele não é cruzado, esse dado não é levado para nenhum outro órgão. Os dados que o IBGE coleta, o IBGE devolve para a população, mas sempre geral, nunca o dado específico que consiga identificar a pessoa. E sim, vão trazer os dados estatísticos gerais. Em forma de informação seria isso. Aquela informação que você respondeu, ela vai vir, né, num dado geral, seja do seu município, do seu estado, mas nunca informação específica sua. Para aí daí, então, se chegar às medidas adequadas para suprir a cada necessidade, né, as políticas públicas. E então o recenseador é uma pessoa confiável. Qualquer pessoa do nosso público ouvinte pode receber com tranquilidade um recenseador do IBGE, que não haverá nenhum tipo de problema. Porém, existem situações que eu acredito que é pertinente colocar, porque hoje nós temos aí gente que falsifica tudo. Hoje nós temos aí falsificações de policiais e autoridades e tudo mais. Como que o cliente, né, vamos dizer assim, aquele que vai responder o questionário, o entrevistado, né? Sim, sim. Como que ele vai se certificar de que aquele sujeito que está na porta dele é todo uniformizado, com crachá e tudo, ele verdadeiramente é quem ele diz ser? Como? Existe alguma forma? Nós temos algumas maneiras, Oswaldo. A primeira maneira seria o próprio crachá do recenseador, que ele tem um nome, ele tem um QR Code que você coloca lá, aponta a câmera e ele leva para o site do IBGE e que vai mostrar o nome, a matrícula, a fotinha do recenseador. É um meio, né? Você confirmando diretamente o crachá no site do IBGE. É só apontar a câmera lá para o QR Code que já leva. Então chega alguém na minha porta e tal, aí eu pego o QR Code dele e já sou direcionado imediatamente a um site e lá vai estar toda a vida dele lá, a fotografia, tudo. Vai estar o nome, a fotografia dele, o RG dele, para mostrar que ele é realmente um recenseador do IBGE. Essa é uma maneira que eu consideraria a principal. Mas mesmo assim, mesmo confirmando, ou se você se sentir com medo de alguma outra forma, o IBGE também fez uma parceria aqui em Rondonópolis com a Polícia Militar, e ao ligar no 190 na Polícia Militar para identificar, né, eles têm lá a lista dos recenseadores, a lista com a fotinha, com dele, e eles vão ajudar também você a identificar. E se mesmo assim você ainda tiver com receio, a viatura vai lá, vai estar fazendo. O recenseador, ele tá fazendo o seu trabalho, ele está lá, ele vai se identificar, ele vai aguardar essa identificação até você se sentir seguro para dar a entrevista. Maravilha, Marcelo. Quanto tempo que vai durar esse processo de recenseamento, Marcelo? Ele é muito rápido, né? Nós vamos fazer em todo o território nacional, zona urbana e zona rural. Quando fala assim, às vezes nem acredito, mas a gente dá conta e vamos terminar agora agosto, setembro e outubro. Alguma outra coisinha pode até ficar para novembro, mas nosso objetivo é agosto, setembro e outubro realizar o censo em todo o território nacional, zona urbana e rural, em todas as casas, não deixar ninguém para trás. Então, nós podemos entender que o orçamento do ano que vem, de 2023, vai ter reflexo desse censo agora, se esse censo vai ser coletado até essa época, eu creio, e esse reflexo, esse material, esses dados chegando até aos ministérios competentes. Então, no próximo ano, o orçamento já vai estar com o reflexo desse censo que está sendo feito agora em 2022. E já está sendo feito, já está coletando informações, os recenseadores já estão na rua, já estão batendo nas casas, Marcelo? Sim, em todo o território nacional, em todos os municípios, a partir de 1º de agosto começou em todo o território nacional. Especificamente em Rondonópolis, nós não conseguimos começar no dia 1º, mas começamos no dia 2. Nós começamos no dia 2 aqui, mas em todo o território nacional e o censo iniciou no dia 1º de agosto. Maravilha. Marcelo, nós vamos fazer uma pequena pausa
para um cafezinho e logo nós voltamos com o próximo bloco e você terá mais 20 minutos aí para discorrer tudo a respeito do que a nossa audiência precisa saber do Censo 2022 e do trabalho, esse trabalho brilhante do IBGE. Ok, Marcelo? Vamos a um cafezinho? Opa, vamos lá. Então, nós estamos de volta aqui e esse é o seu programa Direitos e Deveres. E nessa manhã nós temos aqui o coordenador do IBGE, que está sob a responsabilidade de apresentar esse censo 2022 para, a partir daí, se elaborar as políticas públicas que vão atender à necessidade de cada cidadão brasileiro nos próximos 10 anos, porque o censo ele acontece a cada 10 anos, não é verdade, Marcelo? Então, Marcelo, mais uma vez está aqui à sua disposição os microfones da Rádio Shalom FM 107,5. A Rádio Educadora Shalom é a rádio que mais cresce em audiência no centro-oeste do Mato Grosso. É um prazer novamente estar aqui, né, nesse outro bloco, né, e eu estou aqui com todo carinho, né, e esse público específico aqui da Shalom, eu estou aqui para falar e conversar com vocês sobre essa importância do censo, né, que para o IBGE é um momento especial, mas para os moradores, para o Brasil é mais especial ainda. O censo é feito para a população, né? Marcelo, eu sei que hoje nós vamos estar diante de determinadas situações, principalmente no que se refere à coleta de informação, porque existe categorias de pessoas, de entrevistados, que eles têm orientações sexuais diferentes, têm determinados conceitos diferentes de orientação sexual mesmo, né? Sim. Como diria então uma pessoa que é homem e se diz mulher, uma pessoa que é mulher e se diz homem. Como a finalidade dessa pergunta é saber como que vai ser tratada essa pessoa, de que forma essa informação pode ser levada ao resultado das pesquisas. Usar uma coisa importante, o questionário do IBGE, assim, não precisa de todas as pessoas da casa estarem presentes para responder. Nós precisamos que tenha uma pessoa, que esse informante, né, ele vai responder pelos demais moradores da casa. E ele precisa ser uma pessoa que saiba das informações, que tenha no mínimo 12 anos de idade. Pronto. E com relação ao sexo, né, o IBGE tem dois conceitos. O primeiro conceito, né, nós pedimos para ele colocar o sexo biológico. Mas também o que nós sempre respeitamos aquilo que o morador declarar. Caso o morador tenha dúvida, o licenciador vai falar que o IBGE pede o sexo biológico, mas o sexo que o informante relatar vai ser o sexo que o licenciador vai colocar no questionário. Tá, então vai vigorar no questionário, na informação, o sexo que aquela pessoa declara que é. Isso. Embora ela biologicamente pode ser outra coisa diferente, mas o que será respeitado é aquilo que ela entende que ela é. Isso, perfeito, tanto isso quanto o nome dela, aquilo que ela responder é o que o recenseador vai colocar. Certo. Agora, como que fica essa questão? A pessoa que está respondendo ao questionário, vamos supor, numa situação aqui, ela é do sexo biológico masculino, tá? E ela tem um nome no seu documento de identificação masculino, ela ainda não tem aquela identificação que é chamada de identificação social, nome social. Então ela está identificada com o nome biológico, o nome de registro, e com o sexo biológico,
E na hora de responder ao questionário do recenseador, ela vai dizer que ela é homem, mas ela se considera mulher, e o nome dela é João, mas ela quer que chame ela de Joana. Como que isso vai figurar no questionário, no trabalho? Como que isso vai ser processada essa informação para nível de fechamento de informação daquela habitação, daquela casa, daquela família, daquele questionário que foi aplicado àquela pessoa? O recenseador ele está orientado a sempre colocar, né, aquilo que o informante dizer para ele. É isso que ele vai colocar. E com relação ao nome, o recenseador vai perguntar o nome e vai aguardar a pessoa falar o nome dele, independente de como está o nome. No registro, o recenseador não vai pedir o registro. O recenseador vai perguntar o nome, a pessoa vai falar o nome e ele vai colocar. É bem simples, né? Para o recenseador isso não vai ser complicado, vai ser bem simples. A mesma questão do sexo. O licenciador vai perguntar o sexo e a pessoa vai responder o sexo. Caso a pessoa tenha dúvidas em qual sexo colocar, o licenciador vai orientar a pessoa que o IBGE coloca o sexo biológico. Mas aquilo que a pessoa relatar é o que o licenciador vai registrar no seu aparelho. Nessas pesquisas, Marcelo, do censo 2022, ocorrem situações de raça, cor, situações de etnia, de cor de pele, essa questão toda, inclusive religião também, entra esse aspecto, qual de religião há necessidade de responder esses questionamentos nesse censo agora? Sim, o questionário do IBGE é um questionário socioeconômico. Ele pega dados da pessoa, dados do domicílio, né? Dados da pessoa incluem a escolaridade, trabalho, né? Cor, raça, né? E dados do domicílio, se tem energia, se é próprio, alugado, né? Se tem coleta de lixo, se não tem. Então, nós pegamos dados do domicílio e dados das pessoas. Maravilha, então essa pesquisa é uma pesquisa completa, ela tem as condições de socioeconômica daquela pessoa, né? As condições socioeconômicas e as condições também a nível pessoal, né? Orientação sexual, nome, né? Como ela se coloca diante da sociedade, né? Além das pessoas que estão convivendo junto com ela, que ela possibilita ela responder, no caso, né? Por essas pessoas. Não é isso que você colocou aqui? Isso. Não precisam estar todos ali, né? Não precisa. Uma pessoa que seja acima de 12 anos, você falou, já é suficiente para responder por todos que ali vivem naquele ambiente, naquela casa, na verdade, naquela unidade, é unidade que vocês chamam, não é isso? Domicílio. Domicílio. Então, aquele domicílio. Tranquilo com relação a isso. E se essa pessoa, Marcelo, ela não quiser responder de forma nenhuma uma pergunta, ou se ela não quiser responder sequer o censo, como que fica essa situação? O que será feito aí? Você falou que tem a lei, né, que ampara ao IBGE a estar falando com essas pessoas e buscando informações pessoais, informações dela, mas se ela não tiver essa disposição, não quiser, como que fica essa situação? Ela pode ser responsabilizada? O que acontece aí nesse caso? Oswaldo, é uma questão bem complicada para o IBGE a recusa. Nós, historicamente, temos pouquíssima recusa. Nós agradecemos mais uma vez a população, porque historicamente a população sempre tem dado importância às pesquisas do IBGE de maneira geral. E o censo é a maior pesquisa, né, que o IBGE faz. O nosso carro-chefe, a pesquisa mais difícil para a gente, tanto que ela é feita de 10 em 10 anos, a gente se prepara muito tempo para fazer ela, e as recusas são poucas, né? Nós, historicamente, não temos muitas recusas. Esse censo tem uma novidade com relação ao salário. Algumas pessoas ficam com receio de falar. Quando o recenseador perguntar o salário, caso você tenha receio, você pode você mesmo preencher
o seu salário e a hora que você terminar de preencher, ele some e nem o recenseador vai saber aquilo que você preencheu lá. Então o IBGE faz o possível, estamos sempre nos atualizando para garantir que o sigilo, né, ele seja respeitado. E nós contamos com a colaboração das pessoas na zona urbana rural para que a gente consiga fazer desse censo o maior censo que o IBGE já fez, o mais rápido, o mais tecnológico, né, que ano que vem, em 2023, essas informações possam nortear as decisões públicas, né, e privadas, né, e possam voltar benefícios para cada um de nós. Marcelo, você falou que essa pessoa não querendo declarar, ela pode se utilizar do equipamento, é um equipamento, não é isso? Correto. De coleta, é um tablet, é o quê? Nós chamamos de DMC, Dispositivo Móvel de Coleta. Ele é semelhante a um celular. Ele tem uma capinha azul do IBGE, mas é basicamente do tamanho de um celular. Então, aí a pessoa, ela digita, ela vai lá, ela digita o rendimento dela, né? Uhum. E ela, ao término, já desapareceu de lá do monitor, ele... Desaparece e nem o recenseador fica sabendo aquilo. Ou seja, é totalmente sigiloso, até para o próprio recenseador que está pegando ali na frente. Uma forma de tranquilizar que esses dados vão ser tratados, né, totalmente de maneira sigilosa, nem eu nem ninguém vai saber aquilo que a pessoa digitou lá, qual o rendimento. Ou seja, isso é um exemplo para mostrar o quanto que o IBGE se importa, né, com sigilo, uma proteção de dados, proteção, né, dos dados da pessoa. Uhum. Você falou em zona rural, né? Correto. E tem também outras localidades onde vai acontecer, por exemplo, presídio, aldeias indígenas, onde o IBGE pretende chegar? Essa pesquisa é a maior operação, Oswaldo, que o país faz não estando em guerra. Nós mobilizamos um número muito grande, milhares de recenseadores, né, mais de 200 mil recenseadores em todo o país, e vamos, né, mobilizar, ir em 100%. Nosso objetivo é não deixar ninguém para trás e ir em 100% das casas. E isso inclui também os presídios, orfanatos, hotéis, todos os lugares onde tem morador. Nós vamos estar, tendo ou não tendo, todos os domicílios, todas as empresas, todos os locais vai receber a visita do IBGE, seja na zona urbana, rural, as áreas indígenas. Esse ano o IBGE tem uma particularidade desse censo também, que são as áreas quilombolas, né? Pela primeira vez vai ter questionário, vai perguntar sobre o autismo, o que não tinha essa pergunta no censo anterior. É uma novidade perguntar sobre o autismo, e uma novidade também recensear especificamente os locais onde tem, né, povoamentos quilombolas também. Legal, muito bom. É importante essa colheita de dados dessas regiões específicas, porque a gente sabe que são povos até às vezes menos assistidos e precisam de muita aplicação do governo para que eles possam sobreviver, para que eles possam viver bem, com mais dignidade. E eu fico feliz em saber que essas povoações vão ser alcançadas pelo censo que desenvolve o IBGE nesse ano de 2022. Você citou uma situação a respeito do autismo, né, do autismo, e eu vi uma reportagem há pouco tempo aqui em Rondonópolis de um treinamento que foi feito, ou uma palestra, se não me engano, da doutora, como é que é o nome dela? Agora me esqueci o nome dela, mas o sobrenome é Barbieri, é uma psicopedagoga ou eu acredito que ela é psicóloga mesma, né? Não é, ela esteve, parece que ministrando um treinamento lá na sede do IBGE. Eu vi uma matéria. Sim, nós recebemos uma palestra dela, e isso já tem algum tempo atrás, foi bem antes lá do censo, até para nós, né, aqui da agência, aqui podermos conhecer melhor. Isso foi lá antes do censo.
Mas sim, recebemos. Como é que é o nome dela, Marcelo, para eu não ficar devendo isso aqui para... Desculpa, Oswaldo, mas eu também não Não recordo lembro, não agora. recordo o primeiro nome dela. O sobrenome me chamou muita atenção, Sim, sim. que é Barbieri o sobrenome dela, né? Mas eu vi essa matéria na internet, achei muito interessante. Marcelo, eu quero colocar, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, passa rápido, né? E eu quero colocar os microfones da emissora à sua disposição para suas considerações finais e as suas despedidas. Quero dizer já que é uma alegria para mim estar aqui sendo alimentado com toda essa informação, né, que você tem nos passado aqui a respeito desse trabalho importante que é o Censo 2022. E também da sua companhia, você é uma pessoa muito simpática, muito agradável e está também muito bem acompanhado com o nosso companheiro ali, como é que é o mesmo nome dele, Marcelo? Antônio, João Antônio, que ele é recenseador ou Supervisor de censo, que está aqui acompanhando o nosso querido Marcelo. Marcelo, fique à disposição de você, as suas despedidas, suas considerações finais e muito obrigado mesmo pela sua presença aqui na nossa programação. Eu me sinto grato, Oswaldo, a você, à Rádio Shalom, né, por essa oportunidade que nós temos aqui de tentar falar, né, para falar, esclarecer um pouco a população. E o IBGE tem 3 postos na cidade, um na Vila Operária, um na Vila Olímpica e o nosso posto, né, central junto com a agência lá na Avenida Lions. Estamos sempre à disposição, né, e contamos novamente com o apoio da população para esse censo. Então, Marcelo, você esteja sempre à vontade a nos procurar aqui na Rádio Shalom. Essa rádio ela traz para a população há 20 anos, nós estamos completando 20 anos, traz informação, entretenimento, notícia, todos os assuntos que são de relevância para a população rondonópolitana nos interessa a Rádio Shalom e nós estamos à sua disposição. Qualquer hora que você precise trazer qualquer informação, qualquer esclarecimento para nosso público-alvo, para a população rondonópolitana, as portas desse estúdio estão abertas, Marcelo. Eu que agradeço e eu gostaria de voltar aqui com dados depois do censo, trazer informações que o censo trouxe para a gente. Isso vai ser muito bom. Então a gente já deixa isso aí pré-agendado, já deixa esse canal aberto, assim que você tenha essas informações, assim que você tenha já esse compêndio de resultados, pode nos comunicar aqui que nós estaremos agendando o seu retorno. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado mesmo e também o companheiro, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, nosso amigo, nosso irmão que nos escuta. Você está na Shalom, você está na bênção. Fica com Deus, até a próxima semana, até o próximo sábado, se Deus quiser, nós estaremos aqui com mais um programa Direitos e Deveres. Até lá então, fica com Deus. Paz!